No meu último vídeo, eu fiz uma análise de múltiplos da Petrobras, comparando os principais múltiplos da indústria de oil and gas, né, que é o EV/EBITDA e o preço-lucro, e comparei a Petrobras com as principais petroleiras do mundo, né, para ver se tem um desconto ou se a Petrobras estava mais ou menos parecida em níveis de múltiplos. E ali no vídeo a gente viu que tem um desconto bastante grande, né, da Petrobras com a média do setor. E que na minha visão, que não é uma recomendação de investimento, mas na minha visão esse desconto é um pouco exagerado e ele acaba ficando positivo para quem gosta de investir buscando dividendos, né? Um dividend yield alto, porque ele praticamente amassa o valor da Petrobras, né? Dá esse desconto. E como a Petrobras é uma empresa bastante lucrativa e paga dividendos, né? Tem uma política de dividendos ali estruturada, o dividend yield acaba ficando muito alto, né? Então, para quem gosta dessa filosofia, né, de acumular ativos aí que dão dividendos, eu acho que a Petrobras acaba ficando com um dividend yield bastante atrativo, ali na casa dos 15 a 20% ao ano, a valores de hoje, né? E aí, na comparação que eu fiz ali, eu já vi, então, mostramos esse desconto da Petrobras com as principais petroleiras do mundo ali, né? ExxonMobil, Shell, a Chevron, as principais, né, que tem ações em bolsa aí, principais americanas e europeias, né? E aí também eu fiz uma leve comparação ali com a Gazprom, a petroleira russa, né, uma empresa que está sofrendo sanções, dificuldades de acessar alguns mercados, né, dificuldade de acessar capital externo também, devido às sanções que a Rússia está sofrendo. A Gazprom tem, acho que 51% de capital estatal, né, e o resto é ações na bolsa russa. E aí eu fiz uma comparação leve ali, mostrando alguns indicadores da Gazprom, de que a Petrobras ela está tendo até os mesmos múltiplos da Gazprom. Tá? Para ter uma ideia do quanto o mercado penaliza a Petrobras por ter essa interferência política. Né? E nesse vídeo aqui eu vou focar só em fazer essa comparação, eu vou abrir aqui os números da Gazprom até a título de curiosidade, né? Para ver como que ainda uma empresa em um país sancionado ainda tem ações em bolsa e está sendo negociada, né? Então eu abri aqui o site do TradingView, que a gente pode ver cotações de diversas empresas do mundo, né? Coloquei aqui Gazprom, a gente vê aqui que ela já está na bolsa russa. A bolsa russa ainda segue aberta, no mercado russo tem um mercado lá de bolsa e empresas listadas e os russos compram ações, né? Normal. Só que, obviamente, o mercado ficou isolado, não tem mais investidores estrangeiros lá, europeus, ocidentais, né? Não tem mais esse capital acessando. E provavelmente em muitos países que a Gazprom tinha ativos nesse mundo ocidental, esses ativos foram congelados, né? Então ficou uma situação bem complicada para os investidores. Vamos começar aqui a análise da Gazprom, então. Vamos ver o que tem aqui no TradingView. Tem poucos dados, né? Tem muita coisa que não está mais sendo atualizada depois da guerra. A gente vê aqui, tem muita coisa em branco no ano de 2024. Mas a última cotação a gente tem aqui no mercado russo, né? A gente vê 127 rublos o valor da ação da Gazprom, se negociada. E aí, obviamente, como tem a quantidade de ações e o preço da ação em rublo, dá para saber qual é o valor de mercado da Gazprom hoje. A gente vê aqui market capitalization, o valor está em rublos, né? Então é 3 trilhões de rublos. Só para ter uma ideia de quanto que é isso em reais, eu fiz uma conversão aqui, peguei uma calculadora aqui de taxa de câmbio, coloquei 3 trilhões de rublos aqui e saiu o valor aqui em reais. São 209 bilhões de reais. E aí, fazendo uma comparação com a Petrobras, a gente vai ver aqui no fundamento, sobre fundamentos para ver. Hoje o valor de mercado da Petrobras está em 400 bilhões de reais. Então a Gazprom vale a metade da Petrobras em valor de mercado, né? E se a gente vê o histórico do preço da ação da Gazprom, acho que aqui tem o histórico da ação. Vamos colocar um prazo maior, considerando o começo da guerra. Aqui a gente tem a opção de colocar um dia, 5 dias, um mês. Eu vou colocar 5 anos, que vai dar para ver os efeitos pós-guerra. A guerra, essa última parte da guerra, né, que ela já começou lá em 2014, mas essa última parte da guerra que é onde a Rússia invadiu a Ucrânia, ela começou em fevereiro de 2022, né? Então a gente vê aqui que em 2022, até aqui a ação tinha um valor aqui de 300 e poucos rublos. E aí logo depois que começou a guerra, caiu bastante, né? Foi lá para a faixa dos 127. Então a empresa ela valia aí mais de 2 vezes, ela valia mais que a Petrobras vale hoje, tá? Só pra gente ter uma ideia, nesse ponto aqui, antes de começar a guerra. Daí começou a guerra, houve essa queda aqui, então por isso que ela tá valendo aí a metade. Mas o interessante aqui é a gente ver outros indicadores, né? E aí para isso, o que eu fiz aqui? Eu entrei no site da Gazprom, né? Gazprom Investors.
Gazprom Investors, então é o site de relações com investidores da Gazprom. Tá tudo em inglês aqui, né? Tem a opção em inglês, em alemão e russo, né? Obviamente. E aí a gente pode baixar aqui o Financial Report, né? Eu baixei o Financial Report. Obviamente vai ter gente que vai falar, esses dados são duvidosos, porque a Rússia detém maior parte do capital da empresa, pode mudar alguma coisa, beleza, mas vamos tentar confiar aqui nesses dados. E aí eu pedi pro ChatGPT me indicar qual era a melhor página para analisar aqui. É um relatório muito grande, né? Tem várias páginas aqui. E aí, os principais resultados aqui da DRE deles e que nos interessariam estariam aqui, né? Que é para calcular o EV/EBITDA, o Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, que é o principal múltiplo do setor de oil and gas, né? Para realmente entender qual é a empresa que está gerando mais caixa ali, dado o valor delas no mercado, né? E aí, o quanto menor, melhor, né? Quanto menor, mais barata está essa empresa. E a gente consegue ver aqui esses indicadores tudo em rublos, né? Então, o EBITDA em 2024 aqui da Gazprom foi 3,1 trilhões de rublos. Então, eu vou usar o múltiplo EV/EBITDA como base aqui para esse exercício de comparar a Gazprom com a Petrobras. É o principal múltiplo, se a gente vê nos relatórios de research, nas empresas que fazem análise do setor de oil and gas, eles usam o EV/EBITDA como o principal múltiplo de comparação. Acho que é o múltiplo que mais reflete ali, que dá para comparar as empresas, né? E mais reflete qual empresa está sendo mais valorizada ou mais penalizada pelo mercado. E aí, nessa página aqui dos resultados da Gazprom é onde a gente consegue pegar esses valores para calcular o EV/EBITDA. EV/EBITDA então é o Enterprise Value, né? Que é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida dividido pelo EBITDA. E por que considerar a dívida líquida, né? Por que o EV/EBITDA considera a dívida líquida? Porque se tu comprar todas as ações da empresa, né, tu consegue comprar pelo valor de mercado, mas se tu compra aquela empresa, tu assume aquela dívida que ela tem. Então o valor da firma, né, o valor da empresa ali real, na verdade tem que considerar a dívida líquida também, tá? Porque tu vai assumir essa dívida se tu comprar toda a empresa. Então por isso que é considerado. Então a gente tem que pegar então o valor de mercado e somar com a dívida líquida. O valor de mercado da Gazprom, a gente já viu aqui no TradingView, que é 3,02 trilhões de rublos. Então eu vou colocar aqui na calculadora 3,02 trilhões de rublos. E aí tem que somar a dívida líquida, né? Tem aqui net debt, dívida líquida, de 5,7 trilhões de rublos a final de 2024. 5,7 trilhões de rublos. Então o EV, né, o valor da firma, o Enterprise Value da Gazprom é 8,7 trilhões de rublos. E a gente tem que dividir isso pelo EBITDA para saber o EBITDA da Gazprom, né? Então é dividir esse 8,7 trilhões de rublos pelo Adjusted EBITDA aqui, né, que é de 3,1 trilhões de rublos. Então é basicamente dividir isso aqui por 3,1 e a gente vai saber qual é o EV/EBITDA. Então a gente tem aqui 2,8 vezes o EV/EBITDA da Gazprom. E aí vamos comparar com o da Petrobras, né? Eu uso fundamentos aqui para comparar. A gente tem aqui o EV/EBITDA e tá até curiosamente menor. Tá? O EV/EBITDA da Petrobras está 2,6 vezes, um pouco abaixo do EV/EBITDA da Gazprom. E a gente sabe que a Gazprom é uma empresa em um país sancionado, um país em guerra, uma empresa que vai ter dificuldade de atrair capital externo, ela vai ter ativos congelados em outros países e provavelmente investidores tiveram que sair, né? Investidores, por exemplo, de fundos americanos que tinham ações da Gazprom tiveram que sair, provavelmente, obrigatoriamente, após a guerra, né? E é uma empresa que não tem uma perspectiva de melhora também, porque a guerra não tem uma perspectiva de término, logo os investidores não têm um cenário positivo para a empresa e um cenário para voltar a comprar essas ações, né, quem é de fora. Então é uma empresa que deveria realmente estar totalmente amassada em termos de múltiplos no mercado, e a Petrobras consegue ter esse mesmo nível de precificação, né, até menor. Tá? Por isso que me chama bastante atenção esse nível de desconto que o mercado dá para a Petrobras. A gente sabe que o mercado dá esse desconto para a Petrobras por conta da interferência política, né, que existe na Petrobras, por conta do tamanho que o governo tem dentro da empresa e pelo histórico de corrupção que houve, né? Mas a gente sabe que a Petrobras hoje é uma empresa muito lucrativa, é uma das melhores do setor ali em extração e também em tecnologia de extração. Ela tem uma política de dividendos bastante bem estruturada, né? Que ela tem ali uma obrigação de pagamento de dividendos todo ano.
E hoje o dividend yield está na faixa de 17,9%, muito atrativo, né? E mesmo assim com essas condições, a Petrobras está sendo precificada no mesmo nível de Gazprom. Eu acho que tem um exagero muito grande do mercado por conta do medo, né, da interferência do governo. E acaba sendo um cenário muito positivo para quem gosta de investir via dividendos, né? Porque a Petrobras fica amassada, né? Também aí a nível de empresa sancionada, só que ela paga dividendos, ela tem uma obrigação de seguir essa política de pagamento de dividendos. E como ela é bastante lucrativa, ela acaba dando um dividend yield muito alto, né? Na faixa de 15 a 20% ao ano a preços de hoje. Então, para quem gosta de dividendos, acaba sendo um caso bastante interessante de segurar aí a Petrobras por conta desse dividend yield, né? Mas eu acho que o principal exercício aqui, mais a título de curiosidade, não é uma recomendação de investimento de fato, né? Apesar de eu admitir aqui que a Petrobras está na nossa carteira, né? Carteira de ações. Para quem tiver interesse, é só acessar o link ali na descrição. E é mais para explicar o caso, né, de como a Petrobras está barata aqui hoje, né, se a gente pegar hoje, mês de junho de 2025. E daria para usar também o preço-lucro nessa comparação, só que o preço-lucro da Petrobras está um pouco... Ele não está muito refletindo a realidade, esse valor de 8 vezes aqui, porque a Petrobras teve um trimestre dos últimos 4 que teve um prejuízo contábil, que não foi realmente... foi mais questão cambial, eu acho, não lembro muito bem, mas que não foi realmente um negócio ali em si. Por isso que a gente vê aqui essa diferença aqui nos últimos 3 meses de lucro da Petrobras, né, e 12 meses. Se a gente pegar esse lucro de últimos 3 meses e multiplicar por 4, aí sim vai ficar um preço-lucro de 3 vezes por aí, que é o mesmo preço-lucro que a Gazprom tem. Que se eu colocar aqui, acho que eu coloquei no investing.com aqui, e tem o preço-lucro, né? A gente pode ver aqui, ó, preço-lucro da Gazprom 2,6 vezes, considerando essa última cotação de 127 rublos, né? 2,6 vezes, bem próximo do que seria o preço-lucro real da Petrobras, se a gente considerar o lucro do último trimestre aqui, né? Não seria esse 8 aqui, seria 3 vezes. Então, em preço-lucro e EBITDA, a Petrobras estaria hoje sendo precificada no mesmo nível da Gazprom, uma empresa totalmente ali sancionada, sem condições de trabalhar, sem condições de acessar capital externo, e só para ter uma noção, né, do desconto que a Petrobras tem. Então isso gera medo, né, para o pessoal entrar em Petrobras, mas pelo menos tem a garantia do dividendo, que é bastante alto. Talvez se a cotação ficar amassada, tu fica ganhando dividendo muito alto por muito tempo. Então é isso, pessoal. A título de curiosidade esse vídeo aqui, cara, mais para comparar. Eu acho até interessante fazer essa comparação para quem gosta de economia internacional, né? Também é curioso ver como uma empresa na Rússia hoje ainda tem um mercado de bolsa lá, que até no mercado interno é até forte, né? Mais um título de curiosidade mesmo esse exercício aqui. Só peço aí para quem tá curtindo os vídeos aí, se inscrever no canal, dar um like. E quem tiver interesse em acessar nossa carteira Melhores Fundos, que está dando 200% do CDI nos últimos 5 anos, né? Todo ano ali, se a gente analisar, deu 200% do CDI no retorno total. É só clicar na descrição aí, e é uma assinatura bem acessível, garanto que muito melhor do que qualquer casa de research aí. Beleza? Abraço!